Mas vamos lá, vamos para mais um react. Hoje é Gimo certeiro, né? Dose segura de gimo quente com Renata Barreto. Ela no Inteligência, um cortezinho. E eu vou aproveitar aqui para a gente poder comentar algumas coisas e também se divertir com esse react. Então, bora lá, vamos pro nosso vídeo. Um podcast você com o Rafinha Bastos, e daí você falou assim, puta cara, mas acho que não dá pra ficar pior, mas só que dá. Dá, né? Só que dá. Olha aí. Regular a mídia, caçar opositores, a gente... E assim, eu não acho, não sei o que vai acontecer no Brasil exatamente. Não tenho bola de cristal. Só que quando você vê que a Venezuela já foi um país riquíssimo. Venezuela. A Argentina foi o país mais rico da América Latina, chegou a ter mais ouro do que a coroa britânica. Mentira! Exportador e etc. E o que aconteceu com esses países? O quê? Então não é que o Brasil vai ficar... Já começou bem, né? Terrorismozinho barato, aquele tradicional. Ah, mas olha só, o Brasil pode ficar mal. Olha a Venezuela, hein? Olha a Argentina, hein? Olha a Venezuela, olha a Argentina, né? Essa galera sempre começa com essa dose de medo na população aí. Mas a galera já sabe muito bem, né? Não dá pra comparar. A Venezuela e a Argentina têm crise crônica de falta de dólar. O Brasil tem mais de 350 bilhões de dólares em reservas. Quer dizer, é querer comparar o incomparável apenas para jogar um pouquinho de medo na galera. Mas vamos lá, vamos seguir. Vai virar Venezuela amanhã. Tipo, não é isso. Mas eles tomaram uma série de medidas ao longo de muitos anos que transformou o país no que eles são hoje. Tá aí, o que isso tem a ver com o Brasil, com as perspectivas do Brasil, né? Entendeu que já começa errada a parada, já não tem como, porque você já está comparando economias que não são comparáveis à economia brasileira neste momento, né? Enfim. O Brasil não depende só de exportação do que eles faziam, ele tem uma gama maior de coisas que o Brasil faz, mas se a gente começar a tomar essas medidas uma na frente da outra, o que seria? Uma gama maior de coisas que o Brasil faz. O que é? Você está querendo dizer que o Brasil é mais industrializado que a Argentina e que Venezuela? Em que medida? O Brasil não é também um país agroexportador? E aí? Não entendi. Gerador de lero-lero, né, moça? Mas vamos lá. Seria do Brasil daqui 10 anos? E demora muito tempo para desfazer coisa errada, né? Cara, se dá, né? Assim, é dificílimo. Que medidas poderiam Agora, quero ver. jogar o Brasil pro... Que medidas, hein? Vamos ver. Olha, o Vilela dando aquela provocada. Hein? Vamos ver. A gente tem que se preocupar com o quê? Pro próximo governo começar a fazer. Bom, quê? primeiro essa questão do agravamento do populismo, né? Olha aí, Você tem- eu acho que dá pra marcar no bingo, na cartelinha. Agora, populismo, né? Populismo. Saca, não sabe o que dizer, populismo. Populismo. Né? Populismo é um troço que... uma parada meio indeterminada, né? Mas vocês podem reparar, 100% das vezes que o liberal abre a boca pra falar em populismo é pra criticar algum governo que tenha alguma ligação com a classe trabalhadora. Sempre que qualquer governo, por mais tímido que seja, demonstrar alguma preocupação social, alguma preocupação com a classe trabalhadora, vai vir a cartada do populismo. Que é uma merda, que não quer dizer nada, né? Rigorosamente nada, mas vamos lá. Tem hoje uma estrutura, até por isso que talvez fazer reeleição não seja uma boa, porque o cara sempre fica pensando na eleição seguinte, né? Então, essa redução do populismo é muito importante para você conseguir equilibrar as contas. Então, ter uma responsabilidade fiscal, gastar menos do que arrecada, começar a ter mais superávit. Só que você precisa fazer reforma. Nenhum país, via de regra, opera em superávit fiscal, tá, gente? O superávit fiscal ele é desejável em algumas circunstâncias econômicas, tá? Mas se a gente olha para o mundo hoje, eu queria que essa moça chegasse para mim e dissesse assim: qual país opera em superávit fiscal? Né? Qual país emissor de moeda soberana, então, para ser mais específico, opera em superávit fiscal? Qual país que não é um mero usuário de moeda opera em superávit fiscal? Se a gente pegar a história dos Estados Unidos, quantas vezes, desde que o dólar existe, se teve superávit fiscal? Então, assim, isso não é uma regra que determine o bom funcionamento da economia capitalista. Não. O superávit fiscal ele é desejável em algumas determinadas situações, porém, na menor parte das situações. É isso que a gente tem que aprender a desmistificar.
Então, seja qual for o governo, é claro que na minha percepção pessoal, o governo Lula não tem a capacidade de fazer isso e nem a vontade de fazer essas reformas. Gostaria que o Bolsonaro fizesse também, não sei se ele vai fazer, nem se ele quer fazer, e se ele quiser, se ele vai ter força para fazer. Então, também é uma situação difícil. Mas ele... Isso aí ela estava falando há 5 meses do fim do mandato do Bolsonaro. Ela ainda estava... o Bolsonaro vai fazer alguma reforma. Foram feitas muitas contra-reformas. Tá? As contra-reformas aconteceram. O Brasil passou por um período de ajuste forte e que agora a gente tem que lutar para tentar desfazer essas reformas. Por exemplo, reforma trabalhista, reforma da Previdência. Foram reformas que aconteceram, além da implementação do teto de gasto. Então, se mudou a regra fiscal, se fez uma reforma trabalhista para baratear o custo da mão de obra, né? Pejotização a rodo, e se fez uma reforma da Previdência para impedir a aposentadoria. Então, houve sim um conjunto de reformas bastante importante, todas com viés de direita. E o que aconteceu na economia brasileira? Um aprofundamento do caos social e da estagnação econômica. Precisa fazer reformas estruturais. Então, uma reforma tributária, no sentido de reduzir imposto, mas você não pode reduzir imposto se você não cortar gasto. Então, você precisa fazer reforma política e administrativa, que são reformas as mais difíceis, na verdade, para fazer. Porque é o que eu falei, você tem que cortar privilégios usando os caras que recebem privilégios. Não, como você faz isso? É um negócio muito complicado. Então, assim, uma geração nova de políticos, ou mais jovem, ou com mais essa cabeça, seria super importante da gente ter. Na reforma administrativa, política, tributária, e começar a fazer essa redução. Essas reformas foram feitas, tá, gente? Assim, o que ficou no meio do caminho talvez tenha sido a reforma administrativa que eles queriam, né? Que já estava ali na pauta para ser executada, que na prática acabava com a estabilidade no serviço público, né? E vejam, eu defendo essencialmente que os cargos públicos, que são cargos políticos, sejam ocupados por políticos. Porque existe uma panaceia liberal que é a seguinte: não, o presidente tem que nomear cargos técnicos. Isso é bobagem, gente. Não existem cargos 100% técnicos. Isso é um discurso liberal. São os liberais que dizem, olha, vamos colocar técnicos aqui. Não, eles são técnicos em aplicar o receituário liberal. Então as pastas têm que ser ocupadas pelos políticos, que vão se assessorar com técnicos que coloquem em prática determinado plano político. Economia é uma ciência social, galera. A gente tem que entender nessa perspectiva. Portanto, não existe a economia correta ou o que fazer corretamente em economia. Não. O gestor da macroeconomia, para falar a nível de Estado, ele vai ter determinada ideologia. E aí, então, o seu corpo técnico vai ser responsável pelo quê? Vai ser responsável por fazer com que aquilo que pensa a política seja aplicada na prática. Então, não há ministério técnico, muito menos em economia. Isso que eu quero aqui que a galera entenda. No restante da administração pública, é importante a estabilidade na carreira e o ingresso a partir do concurso público. Por quê? Porque você tem a chefia, que é política e deve ser essencialmente política. Entretanto, os cargos administrativos vão estar lá para cumprir decisões políticas. Agora, a técnica, o know-how, tudo isso vem com o tempo, com estabilidade. Além do que, tem uma série de outras questões, né, gente? Perseguições políticas, né? São evitadas, ou pelo menos mitigadas, com a estabilidade no emprego público. Então, temos que combater esses mitos de que no emprego público é tudo vagabundo, que no emprego público não dá para demitir. Não. Dá para demitir sim, existem as sindicâncias, existem os processos administrativos e a pessoa pode ser demitida. A questão é que essa demissão não vem com uma canetada para justamente evitar a perseguição política, né? Segundo, são cargos onde se tem plano de carreira, estruturação, onde as pessoas desenvolvem, né, habilidades, know-how para gerir, ou melhor, para executar as funções políticas deliberadas pelos cargos políticos. Essa reforma subiu no telhado, espero que os liberais não consigam, mas
É muito engraçado ver a Renata falando, porque as reformas liberais foram executadas. No entanto, o Brasil foi pro buraco. Do Estado. Nosso Estado é extremamente inchado. Aí você pega um político como o caso do Ciro Gomes, por exemplo, que reclamou Ciro uma Gomes. vez... Estado inchado, Ciro Gomes, tá? O Ciro Gomes, enfim, né? Provavelmente um aposentado político. Agora, Estado inchado, a gente já explicou aqui 1 milhão de vezes o Brasil. Se você pega, pela comparação de número de funcionários públicos por habitante, não dá para dizer que nós somos um Estado inchado, tá? Se a gente pega por um outro viés, ou seja, pela oferta de serviços públicos e estruturas públicas, falta tudo no Brasil. Então, como assim Estado inchado? Eu acho que a gente tem que começar a dizer o contrário, galera. Falta Estado pra caramba no Brasil. Então não tem Estado inchado aqui. Ao contrário, falta Estado. Essa é uma das grandes mentiras. Tá? Mas vamos lá, vamos deixar ela falar mais um pouquinho. Acho que foi em 2019, isso, ou 2020, ele reclamou que não queria que tirassem as tarifas de importação de trigo. Porque daí, não, mas aí o que vai fazer? O que será da indústria nacional? Nessa cabeça protecionista lá dos mercantilistas do século XV. Não, Renata, essa é a cabeça protecionista do século XXI. Dá uma olhada para o que está acontecendo nos Estados Unidos, em termos de barreiras que estão sendo levantadas contra o desenvolvimento do setor de semicondutores na China, por exemplo. Tenta vender minério de ferro do Brasil para os Estados Unidos. Laranja, tenta vender laranja para os Estados Unidos. E eu estou dando exemplo dos Estados Unidos porque ele é o pai do capitalismo imperialista. Mas isso se aplica a praticamente todos os países do grande comércio mundial. O grande comércio mundial não é um free trade. Não é um zera barreiras e deixa a livre concorrência acontecer. Não. É uma briga de foice, é uma briga de faca. É uma intensa formação de oligopolização de setores. Saca? Isso é um nível de desconexão com a realidade do nível lá dos bolsonaristas na frente da porta dos quartéis. Só que isso deixa o pão francês, que o brasileiro médio todo come, mais caro. Então, se você está com trigo taxado, então, assim, político, você está falando que você está preocupado com a fome, você precisa reduzir o imposto sobre o alimento. O imposto sobre o consumo no Brasil é muito alto. E é uma loucura, é uma complexidade tributária bizarra. Então, você tem chocolate é uma coisa, bombom é outra, aí se tiver... Imposto sobre o consumo é ruim mesmo, tá? O Brasil não tem, tá, gente, uma carga tributária elevada. Tá? Não é muito alta a nossa carga tributária. Entretanto, ela é errada, ela é má distribuída. O Brasil não tem muitos impostos, o Brasil tem impostos errados. Então eu também defendo que a gente tenha uma reforma tributária. Acho que é uma reforma importante que a gente tem que fazer, né? Mas não simplesmente para desonerar, mas sim para que a gente tenha tributos mais funcionais, que eles sirvam de bons estabilizadores, que eles ajudem na questão da redistribuição da riqueza. Para que servem os tributos? Eu vivo dizendo aqui que os tributos não financiam o governo. Entretanto, eles são importantes. Porque se nós tivermos uma boa escala tributária, a gente consegue incentivar mais ou menos setores, a gente consegue incentivar mais ou menos demanda relacionada a determinadas cadeias. Então, também estabiliza preços a partir da forma como a tributação é realizada. A tributação como um todo condiciona o curso da moeda. Então a tributação ela ajuda a reduzir também desigualdade social. Então quando a galera pergunta para que servem os tributos se eles não financiam o governo, é para isso. A economia capitalista não sobrevive sem tributos, gente, tá? Você pode abolir os tributos numa economia socialista? Pode, mas aí você vai ter outros mecanismos que vão condicionar o curso da moeda e que vão estabilizar o curso dessa moeda. Mas aí nós estamos falando de economias de transição, porque na economia capitalista é necessária a existência de tributos para que exista a estrutura de compensação interbancária administrada por um Banco Central soberano. Então, faz parte do conjunto de instrumentos de dominação de Estado para que existam mercados.
Então, para que existam mercados, é necessário a existência de tributos, mercados capitalistas, no modo de produção capitalista. Tá? Mas ela tá bingando legal, né? Agora foi a tributação, o Estado inchado, vamos lá, tem ainda 2 minutinhos, acho que dá para completar toda a cartela do bingo. Leite, você... assim, loucura. Para você entender como que é a tributação, que é absurdo. Absurda. Então tinha que diminuir a complexidade tributária. A Estônia, por exemplo, tem imposto único, que é muito interessante. Até hoje isso aí é uma bobagem, gente, assim, ó, por favor, tá? Corram dessa bobagem. Imposto único é uma bobagem. Uma bobagem. É disfuncional. A função dos tributos, como eu estava tentando explicar agora, ela é de equalizar, de balizar, né, demandas, gerar incentivos ou desincentivos. Se você entra nessa panaceia de imposto único, você simplesmente abre mão de todo este potencial, que é um potencial necessário, é mais do que um potencial. É uma necessidade da economia capitalista para o bom funcionamento da moeda. Essa ideia de imposto único, ela só funciona se você tem aquela ideia de que o tributo é o financiador do Estado. Tá? Mas não existe nenhum lugar do mundo que faça isso. É verdade que sim, nós temos como simplificar a nossa estrutura tributária, mas eu não acredito que nem esse seja o maior problema. O problema não está na complexidade da estrutura tributária. Repito, o problema está nos tipos de impostos que nós temos, nos incentivos que nós estamos dando e nos desincentivos que nós estamos dando. Não é justo, por exemplo, que a gente cobre tanto sobre o consumo e tão pouco sobre a renda. Né? Então, há de se mexer nisso. É muito difícil porque quando você fala em reforma tributária, você está falando em reformar o cerne da disputa pelas fatias do produto nacional, ou seja, nós estamos falando de conflito distributivo na veia. Então, como isso é um vespeiro onde capitalistas de diferentes setores, todos atuam para defender os seus interesses, não se consegue mexer na tributação. Porque o setor do agro vai querer uma coisa, o setor da indústria vai querer outra coisa, o setor agroexportador vai querer outra coisa, o setor varejista vai querer outra coisa. Entendem? E aí, como são todos grupos de poder, grupos capitalistas, a tal da reforma tributária não sai. Então, às vezes, quando se consegue alguma coisa, é no susto, né? Para fazer cumprir determinada regra fiscal suicida que eles mesmos impuseram, ou se consegue uma linha de financiamento para algum benefício social atrelada a algum novo imposto, então vão se colocando apêndices e vai se formando esse boneco, né? Então não é nem o caso da nossa estrutura tributária ser complicada. Poderia ser mais simplificada? Poderia, mas não acredito que esse é o grande problema. O problema é que ela é ruim mesmo. Nós temos impostos ruins no Brasil. Estrutura de imposto único. Eu tenho medo único. que se coloca imposto único, continua todos os outros e mais um imposto único. Não, né? exato. Tinha que tirar e fazer uma reforma de fato. Porque o grande problema do Brasil é que fica fazendo remendo, né? Faz um remendo, aí esse aqui faz não sei o quê. É difícil. Tá sempre apagando incêndio, né? Sempre. Tem política, né, Renata? Tem política, né? A administração pública não é uma opção de variáveis que você mexe ali, né? Ainda mais na democracia burguesa e todas as suas limitações. Vamos dar garantias para esse mercado que tá perdendo e aí Isso. esse outro. E aí tem subsídio para um cara. Exato. A Argentina tem um subsídio bizarro assim na energia. E aí eles já tiveram muitos apagões por isso. Por isso. Daí, de novo, falando sobre o jogo de xadrez da economia. Qual o incentivo que você gera quando você dá subsídio para a energia? Pô, energia barata, legal. As empresas deixavam o ar-condicionado 24 horas. Por que eu vou desligar? Eu tô pagando. Não, cara. Não, ela não falou isso, cara. Ai, ela não falou isso. Ai, eu temo pela minha sanidade, cara. Então veja, se a energia é barata, nós vamos deixar o ar-condicionado ligado para a gente pagar mais. Pensa, qual industrial que não vai deixar todos os seus ar-condicionados ligados quando a empresa estiver fechada? Só porque é barato. Não, é barato? Vamos deixar ligado. Porque a gente vai gastar um pouco mais se a gente deixar ligado, entendeu? Se a gente desligar, a gente vai gastar menos, né? E qual o empresário que não vai pensar em gastar mais? Não, é barato, então eu vou gastar mais, porque, né, vamos jogar um pouquinho de dinheiro fora aqui. Percebe? Não faz o menor sentido o que ela disse.
Sabe, o Vilela ali na frente tá ouvindo isso, sabe que ele não consegue dizer, não, mas peraí, não faz sentido isso aí, então quer dizer que só porque é mais barato, então eles vão desperdiçar, vão pagar mais nas suas contas? Ou tem algum incentivo do tipo assim, quanto mais você usar, menos você paga? Além do que isso não tem nada a ver com o Brasil, de novo, é o bingo da Argentina. Quer dizer, é uma... Olha, assim, ó, eu vou seguir. Barato, as pessoas a mesma coisa, então você não gera... o preço, ele é de formação importantíssima na economia, porque ele determina se ele está em abundância, aquele bem, ou aquele serviço em abundância ou escassez. E isso determina as escolhas dos outros agentes econômicos. Se você maqueia, você está criando um problema lá na frente, exato. E por isso, na verdade, essencialmente, que o socialismo não funciona. Agora já está na parte do socialismo. Eu já tô coringando, galera. Porque ele tira da economia a previsibilidade, essa questão dos preços. É porque no socialismo, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu já falei 1 milhão de vezes, mas é bom, né? Porque já que ela bingou, eu vou bingar também. No socialismo não tem sinal de mercado, tipo, não tem demanda, entendeu? As pessoas não ficam procurando coisas, elas param de procurar. Chegou o socialismo, as pessoas agora não vou demandar mais nada. Então não há como haver sinais para produção, porque não tem demanda. É isso, assim. É bizarro, galera. Eu acho que o termo é esse, é bizarro.